São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Crioula News já está no ar e vamos às notícias que marcam a atualidade desta sexta-feira. Crioula News. Títulos. O Ministro da Família reconhece que pessoas com deficiências enfrentam ainda muitos desafios no sistema educativo. O Presidente da República faz balanço positivo da visita a Santa Catarina e sugere aposta no setor primário. Aeris diz que a retirada de produtos cosméticos deve-se à atualização do regulamento europeu. Avião com 113 passageiros sai da pista e deixa 25 feridos no sudoeste da China. Campeonato Nacional regressa 2 anos depois. Mindelense inicia a defesa do título em casa. Crioula News. Sociedade. O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social destacou o excelente trabalho que o Governo tem feito na promoção da inclusão do sistema educativo, mas reconheceu que há ainda muitos desafios por ultrapassar. Fernando Elísio Freire fez estas considerações em entrevista à Infopress, à margem da conversa aberta sobre o lema Programas Sociais implementados pelo Governo, direcionados para jovens e família, que contou com a participação de alunos, pais e encarregados de educação, professores, promovida pela direção do Liceu Domingos Ramos. Fernando Elísio Freire defendeu a necessidade da criação de condições para que todos, de acordo com as regras da convivência social, as ações e respeito e as leis da República possam crescer e desenvolver com a garantia de que todas as pessoas estão incluídas no processo. Reconheceu, entretanto, que, não obstante os ganhos registrados nos últimos anos, persistem ainda vários desafios que o Executivo pretende resolver no âmbito do programa de governação. Por seu turno, o diretor do Liceu Domingos Ramos, José Augusto Fernandes, destacou as ações que o Ministério da Família tem desenvolvido no combate à pobreza e à exclusão social, proteção e apoio à família, criança, adolescente, aos idosos e às pessoas com deficiência e a importância de partilhar com a comunidade educativa os programas sociais. Conforme avançou, o Liceu Domingos Ramos tem um gabinete de apoio e promoção de inclusão e igualdade que trabalha diretamente com os alunos com necessidades educativas especiais, que contam com a colaboração de uma psicóloga e assistente social e professores afetos ao gabinete com vista a atingir os objetivos traçados. Momento agora para atualizarmos os dados da Covid-19 no país. Cabo Verde registrou mais 6 casos positivos da Covid-19 e 9 pessoas foram dadas como recuperadas da doença nas últimas 24 horas. Com os dados desta quinta-feira, o país passa a contabilizar 42 casos ativos, 55.604 casos recuperados, 401 óbitos, para fazer um total de 56.099 casos positivos acumulados. Crioula News. Política. O Presidente da República, José Maria Neves, fez esta quinta-feira um balanço positivo da visita de 3 dias a Santa Catarina e sugeriu a aposta no setor primário para acelerar o desenvolvimento desse município no interior de Santiago. O chefe do Estado falava à imprensa na Vila Pescatória da Ribeira da Barca no final da sua primeira visita oficial de 3 dias ao Concelho de Santa Catarina, onde manteve contatos diretos com a população e encontros com os agricultores, criadores e pescadores de algumas localidades. A visita foi positiva para permitir alargar o horizonte e de obter coisas um pouco mais para diante, no sentido de não acelerar o ritmo de fazer coisas. Minha ideia é pensar no dia seguinte, pensa na Cabo Verde de manhã, na Cabo Verde depois de manhã, que ali é a minha perspectiva. Então, ciente no desenvolvimento de Santa Catarina? Ciente de um lado de desenvolvimento e ciente de desafios que no tempo não acelera o desenvolvimento dos municípios. Mas não está torna bem, não está bem outros rubera, não está reúne cooperadores econômicos, com agentes culturais, não cria pontos
encontra respostas para no acelera ritmo de desenvolvimento de ilha, de Santiago Norte e de Cabo Verde. Tendo em conta que, segundo o Presidente da República, o setor primário com destaque para o agronegócio são algumas potencialidades que podem alavancar o desenvolvimento de Santa Catarina, defendeu que agora é preciso fomentar o desenvolvimento empresarial em Santiago Norte, em particular Santa Catarina, que passa pela agroindústria. No visita a empresa Entre Montes, né, que já mobiliza água, já consegue água, e mês de financiamento. Então, no mês de fomenta desenvolvimento empresarial na Santiago Norte, na agroindústria. E gosto que a guerra na Ucrânia e com aumento exponencial de preços, não tem que repensar nossa produção ali no país, reduz nossa dependência do exterior e não aumenta a produtividade ali na agricultura, na pecuária, na agroindústria. José Maria Neves, que percorreu a Ribeira de Tabugal, considerou a zona agrícola como uma das mais ricas de Cabo Verde e destacou o fato de a mesma ter grande disponibilidade de água. No anda tudo Ribeira de Tabugal, que é a ribeira mais rica de Cabo Verde, com grande disponibilidade de água. Então, chama que a ribeira, por exemplo, pode ser celeiro de Cabo Verde. Se não reordenar, se não aproveita tudo que é lago, se não melhora a gestão da água, não te dá um grande impulso ao desenvolvimento. Mas acima não tem Tabugal, não tem selada, não tem boa entrada, não tem engenhos, lá de Mantaba, bem chão de tanque, não tem Seduguma, não tem enormes potencialidades agrícolas, no Mestigó tem uma visão integrada de desenvolvimento e não cria condições para não acelerar passo, para não fomentar desenvolvimento empresarial. De realçar que o Dia da Cidade de Assumada é comemorada hoje, 13 de maio, e este ano assinala os 21 anos de elevação à categoria de cidade. Crioula News, Economia. A entidade reguladora independente da saúde esclareceu que a retirada de produtos cosméticos contendo substâncias proibidas advém da atualização do regulamento europeu que caracterizou estas substâncias como prejudiciais à saúde. O esclarecimento foi feito pela diretora da Direção da Regulação Farmacêutica, Esther Oliveira, em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira na cidade da Praia. Na ocasião, esta responsável manifestou ainda a disponibilidade daquela entidade reguladora em apoiar os operadores no processo de retirada destes produtos do mercado. A mesma avançou que a decisão teve como base a atualização do regulamento europeu para cosméticos em que Cabo Verde se baseia e que até esta última avaliação feita a essas substâncias eram consideradas seguras e permitidas nos produtos cosméticos. Esta diretora explicou que, neste caso em particular, estas substâncias possuem potencial efeito carcinogénico, mutagénico ou tóxico na reprodução e, a partir daí, passaram a fazer parte na lista das substâncias proibidas. Segundo frisou, a Aeris irá realizar ações de fiscalização no terreno para garantir que essa medida está a ser cumprida e que os cosméticos contendo substâncias proibidas não estão sendo disponibilizadas no mercado, mas também irá contactar parceiros para apoiar na fiscalização, seja do mercado, mas também na própria entrada do produto no mercado cabo-verdiano. A diretora Esther Oliveira explicou ainda que essas substâncias proibidas estão presentes em todos os cosméticos, numa concentração bastante reduzida e pelo fato de serem aplicadas na pele, em que a absorção não é muito, o risco diminui. Oliveira terminou apelando aos comerciantes, operadores económicos da área de cosméticos, importadores e a população em geral que colaborem com a Aeris na retirada do mercado desses produtos, visando proteger a saúde pública. Crioula News, Cultura.
O projeto para a musealização das ruínas da Igreja Nossa Senhora da Conceição vai arrancar oficialmente nesta segunda-feira, 16 de maio, garantiu o presidente do Instituto de Património Cultural, Jair Fernandes. Esta garantia foi avançada pelo responsável durante a visita que recebeu da ADIDA, da Cooperação Portuguesa da Embaixada de Portugal, na cidade da Praia, Odete Ferreira e Serra, a quem apresentou os processos do andamento do referido projeto, que contou com o financiamento do Instituto Camões no valor de 15 mil euros. Segundo avançou aquele representante, pretendem avançar com os trabalhos, que vão contar também com participação de arqueólogos e cientistas da Universidade em Inglaterra, e ainda no processo de escavação estão a contar com a assistência dos conservadores do Instituto Politécnico de Tomar, cuja chegada está prevista para a segunda semana do mês de junho. Jair Fernandes adiantou ainda que o projeto já foi socializado com as partes interessadas, nomeadamente a Diocese de Santiago e o antigo proprietário, Manuel de Pina, que cedeu o terreno à Igreja. O projeto visa, sobretudo, a conservação dos vestígios existentes naquele sítio, permitindo assim uma compreensão da história do sítio arqueológico na sua íntegra. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. 25 pessoas ficaram feridas depois de um avião de passageiros saiu de pista durante a decolagem e pegou fogo em um aeroporto em Chongqing, sudeste da China, por volta das 8 horas desta quinta-feira, escreve a agência de notícias Xinhua. Segundo fontes do aeroporto, o avião de passageiros, operado pela Tibet Airlines, transportava 113 passageiros e 9 tripulantes a bordo. Todas as pessoas a bordo do avião foram evacuadas e os feridos foram levados para o hospital para tratamento, acrescenta a mesma fonte. Crioula News Desporto. O Campeonato Nacional de Futebol arranca este sábado 14, depois de 2 anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19, com o Mindelense a iniciar a defesa em casa ante ao Barreirense, campeão do Maio. O Mindelense recebe no estádio Adérito Senna, no Mindelo São Vicente, o Barreirense em jogo, a contar para a primeira jornada do Grupo C. Para o mesmo grupo, o Botafogo, campeão da Ilha do Fogo, que regressa ao palco máximo do futebol nacional após a ausência de 10 anos, recebe a Académica do Mindelo no campo de São Lourenço. A Académica é a segunda representante de São Vicente na prova, na qualidade de segunda classificada do campeonato regional, já que o Mindelense, além de campeão regional de São Vicente, participa na qualidade de detentor do título nacional. Nos jogos recentes ao Grupo B, a Académica da Boa Vista defronta a Morabeza da Brava, partida marcada para o estádio Arsénio Ramos, na cidade de Salrei, e Palmeira do Sal defronta a Académica de Porto Novo de Santo Antão Sul, partida prevista para o estádio Marcelo Leitão, que foi o palco da última final do Campeonato de Cabo Verde. Para o Grupo A, o Sporting da Praia, um dos candidatos ao título, em representação de Santiago Sul, viaja para Santo Antão Norte para jogar com a Rosariense
ao passo que Vendarinha do Tarrafal, Santiago Norte, viaja até a ilha de São Nicolau para defrontar a Ultramarina. A final do Campeonato Nacional está marcada para 9 de julho e, conforme a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, as regiões desportivas terão que se candidatar para receber a final do Campeonato de Cabo Verde da época 2021-2022. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente no tempo.